E se a história que sempre nos contaram sobre Deus e sobre religiões não for bem a história completa? E se as nossas origens, na verdade, não forem daqui da Terra? É exatamente essa a provocação que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo na tese do livro Fomos Enganados. Vamos direto ao ponto. A fonte da nossa conversa de hoje é este livro aqui. E a proposta dele é, assim, radical. E se toda a história que a gente conhece for só uma cortina de fumaça? Uma cortina projetada para esconder que fomos guiados ou, quem sabe, até criados por forças que vieram de muito longe? E aqui está a pergunta que muda o jogo todo. A premissa do livro, olha, é de arrepiar. E se os textos que a gente considera mais sagrados não forem revelações divinas, mas sim ferramentas? Ferramentas de controle, construídas para esconder a verdade sobre quem a gente realmente é e de onde viemos. Então, para a gente desvendar essa teoria, nosso roteiro vai ser tipo uma investigação. Primeiro, vamos questionar a história que nos foi ensinada. Depois, a gente vai comparar a versão oficial com a história oculta dos Anunnaki, fazer uma conexão bíblica que é, no mínimo, surpreendente, e tentar entender a suposta manipulação por trás de tudo isso, até a gente chegar na pergunta final. Tudo começa com uma dúvida. O livro joga um desafio para a gente. Será que a história que aprendemos na escola é um relato fiel dos fatos? Ou é só uma narrativa conveniente? A tese é aquela que a gente já ouviu. A história é escrita pelos vencedores. E talvez eles tenham deixado de fora a parte mais importante de todas. Para a gente conseguir desmontar essa história oficial, a gente precisa olhar para a principal coluna que sustenta ela, a Bíblia. O livro argumenta que esse texto que moldou todo o Ocidente não foi um raio divino que caiu do céu. Foi um projeto humano montado, peça por peça, ao longo de séculos. Pensa só, a Bíblia não nasceu pronta. Foi um processo longo de escrita, de tradução e, o mais importante de tudo, de seleção. Foram concílios, reuniões de homens que decidiram o que entrava e o que ficava de fora. E é justamente nessa escolha, segundo o livro, que a manipulação começou. E é aqui que a coisa toda vira de cabeça para baixo. A gente deixa a história oficial para trás e viajar lá para a antiga Suméria, onde o livro afirma que a nossa verdadeira origem foi registrada, só que não em pergaminhos, mas em tábuas de argila. A palavra-chave aqui é Anunnaki. A interpretação tradicional diz que eles eram deuses, mas o livro aponta que o próprio nome em sumério já entrega o jogo. An significa céu e Ki significa terra. Eles seriam literalmente aqueles que do céu para a terra vieram. Não deuses, mas visitantes. Mas a teoria vai muito, muito além de uma simples visitinha. Os Anunnaki teriam sido os nossos criadores. O livro defende que, como eles precisavam de trabalhadores para minerar ouro, eles usaram engenharia genética para acelerar a nossa evolução, transformando hominídeos primitivos em Homo sapiens. A gente seria, no fim das contas, uma raça de operários. Ok, essa história suméria parece coisa de filme, né? Mas o livro argumenta que a prova estava o tempo todo bem na nossa frente, na própria Bíblia. A tese é que mesmo depois de toda a edição, algumas pistas dessa origem extraterrestre continuaram ali, em passagens bem misteriosas. Olha, essa passagem de Gênesis sempre deixou os teólogos com uma pulga atrás da orelha. Filhos de Deus se unindo a filhas dos homens? E quem eram esses gigantes, os tais Nefilim? A teologia tradicional diz que eram anjos caídos. Mas o livro propõe uma explicação bem mais terrena, ou melhor, extraterrestre. A conexão que o autor faz é direta, preto no branco. Os filhos de Deus seriam os Anunnaki. Os Nefilim, cujo nome significa aqueles que caíram, uma referência literal à sua descida dos céus? Nessa visão, a história de Gênesis não é um mito, mas um eco, meio distorcido, de um evento real, a intervenção de seres de outro planeta. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que esconder uma coisa gigantesca como essa? A resposta, segundo o livro, é simples e, para ser sincero, bem brutal. Poder. Revelar que fomos criados por alienígenas e não por deuses simplesmente derrubaria impérios religiosos e todas as estruturas de controle construídas em cima deles. O livro descreve um plano de mestre, praticamente em 4 passos. Primeiro, apague a origem real. Segundo, crie uma nova narrativa com um Deus todo-poderoso no centro. Terceiro, use o poder de impérios, como o romano, para oficializar essa versão. E quarto, declare qualquer outra história como mito ou heresia.
Um plano perfeito para manter o controle por milênios. E assim, a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça. Vimos a história oficial, a teoria oculta e até o possível motivo para esconder a verdade. Agora, o livro nos joga de frente com a reflexão final sobre a natureza da nossa própria realidade. Então, para amarrar tudo, a tese central é a seguinte: nossa história e as nossas religiões são, na verdade, construções, ferramentas que foram projetadas para esconder uma origem extraterrestre e garantir que o poder ficasse sempre nas mãos de poucos por milhares de anos. A teoria toda do livro força a gente a olhar para as evidências de um jeito diferente. Se mitos de deuses que vieram do céu são encontrados em culturas no mundo inteiro, dos sumérios aos maias, e se até a própria Bíblia tem ecos dessa história, a questão não é só se isso é possível, mas se a gente pode se dar ao luxo de não questionar. A pergunta final, então, fica ecoando na cabeça: fomos enganados?